tristeza, depressão, sentimento de impotência, sem expectativas para o futuro, um monte de coisa ruim, sentimentos ruins afloravam dia após dia, derrota após derrota, 8 jogos sem vencer, enquanto uma Copa do Mundo cheia de sentimentos, sensações, de emoções desabrochando, desenrolando, e você estava lá escanteado de lado, sem conseguir ver a alegria no mundo, no meio da chuva, com frio, sozinho. Até que algo mudou, algo floresceu, algo de bom aconteceu na sua vida. Algo de Jean Carlos aconteceu na sua vida e o Náutico ganhou nessa porra, meu irmão. O Náutico ganhou, vamos! Que alegria! Que alegria pós-jogo de Náutico 2, Londrina 1. Foi na chuva, foi na raça, foi na vontade, foi num gramado horrível, foi para os guerreiros alvirrubros que estavam dentro e fora de campo. Que vitória, meus amigos, que alegria é fazer esse vídeo aqui para vocês. Que alegria fazer esse vídeo aqui para vocês. Esperei muito para fazer isso aqui. O canal tá recente ainda, até agora eu tinha só feito pós-jogos de derrota, meu primeiro pós-jogo de vitória, e é uma alegria imensa, ainda mais essa vitória vindo nesse momento de virada de chave. Para você que ainda não entendeu, algo mudou no Náutico. Desde a chegada desse jovem senhor Jean Carlos, 34 anos de idade. A gente pensou que era o Jean mágico dentro de campo, ele tá sendo o Jean mágico no fora de campo também, ele tá tirando 5, 10 coelhos da cartola todos os dias, seja para dar uma entrevista coletiva que tem o potencial de mudar toda a conjuntura do clube, certo? Expectativas foram criadas, conversei ontem no jogo com muitos amigos, muitos torcedores, até desconhecidos mesmo, e o sentimento era diferente. Infelizmente, pelas fortes chuvas, pelo tempo aí na nossa capital pernambucana, parece que quando o Náutico joga, tem jogo nos aflitos, São Pedro, opa, é hoje que eu vou fazer a festa, parece que é assim, né? Mas, infelizmente, não puderam ir mais gente, mas tudo bem, quem foi, deu a vida, e quem foi, tava num sentimento diferente. E aí eu julgo muito o que é exatamente por Jean, pela coletiva que ele dá, pelas atitudes que ele teve fora de campo, no extracampo, amarrando toda essa situação do Dodô, trazendo o Dodô de volta, Dodô que acabou nem jogando. Pode ter sido até pelo bem, tá? Pode ter sido até pelo bem, porque da forma que o campo tava, eu acho que não nem cabia muito ao estilo de jogo do Dodô, né? Conduzindo a bola, mas enfim, Dodô é outra questão que a gente deixa mais pra frente. Ontem só bastou ele, só bastou Jean Carlos, Jean mágico, tá? E a magia tava solta. A magia estava solta nos aflitos ontem, foi uma noite especial pra gente que vive esse clube no dia a dia, pra gente que às vezes se afasta um pouco do Náutico porque tá sofrendo tanto que não aguenta, tá lidando com essa dor a todo momento, então a gente vê a necessidade de se afastar, mas no fundo a gente sempre tá lá, no fundo a gente só quer um motivo, uma desculpinha pra voltar a acompanhar esse clube, para voltar a acreditar nele. E hoje, não sei vocês, mas eu tô acreditando demais nesse Náutico. Aqui eu não falo em objetivos maiores, de acesso e almejar algo grande, não. Para mim, eu só falo do momento, do atual, e eu tô acreditando no atual. Tô acreditando nessa vitória que eu luto para não acreditar que veio, tá? Depois de 8 jogos é difícil você acreditar numa vitória, mas ela veio. Gabriel Costa, tô falando comigo mesmo. Ela veio, ainda bem. Mas eu acredito que algo possa acontecer. Tudo bem que a gente vai enfrentar o Criciúma fora de casa. Muito provavelmente a derrota vai vir, mas algo pode acontecer, quem sabe. Se não acontecer contra o Criciúma, que é o provável também, pode acontecer contra o Atlético Goianiense. Eu volto a acreditar, volto a viver o Náutico, eu volto a respirar, né? É um sentimento puro de alívio que eu tô aqui, que eu acredito que todos os torcedores estão sentindo nesse momento. Como é bom vencer, tá? E até eu anotei uma frase, velho, que ficou marcada em mim no jogo, na saída do jogo de ontem. Um adolescente no auge da sua sabedoria e dos seus 15 anos de idade virou pro pai
falou as seguintes palavras: "Isso não é jogo para invadir o gramado não", tá. Eu acho que nas últimas semanas, nos últimos meses, eu não ouvi algo tão belo, palavras tão certeiras e tão bonitas. Ontem era jogo de invadir o gramado sim, de comemorar. Para quem para quem estava desistindo do Náutico, como muitos estavam, jogando a toalha, dizendo que a gente já estava rebaixado, os últimos dias, o último jogo, o último momento aí de ontem foi para levantar a moral de volta e trazer a gente de volta para a competição. Espero que daqui para frente realmente as coisas funcionem de outra forma. A gente não vai vencer todos os jogos mais uma vez, mas pelo menos vamos voltar a viver, pelo menos vamos voltar a acompanhar o Náutico nessa Série B aí. Pode desfrutar da Série B, torcedor. Vamos voltar a assistir os jogos com tudo, vamos voltar a acreditar, vamos voltar também a frequentar os jogos, caso o São Pedro deixe, né? Porque foi uma chuva desgraçada ontem. Fiz a brincadeira aqui com o casaco, muita gente tava de casaco ontem, eu fui na minha velha capinha, né? Descobri, antes de sair de casa, descobri que tinha comprado uma capinha, no outro jogo tava aqui em casa, então deu tudo certo. Fui, voltei molhado, mas voltei com os 3 pontos, que é o que mais interessa no momento, tá? Eh, Feito essa introdução do vídeo, feita essa abertura, deixa o seu like, deixa a sua inscrição no canal, compartilha aí com o seu amigo, tá? Era o dia do amigo, o Náutico fez promoção do amigo, compartilha com o seu amigo alvirrubro. Não peço nem compartilhar em grupo, se quiser compartilhar em grupo, muito obrigado. Mas eh, só de compartilhar com um amigo aí já tá valendo, porque para mim você é meu amigo, tá? Eu encontrei muitos amigos ontem, fiquei muito feliz e na verdade, amigo mesmo é Jean Carlos. Eu estava vendo um amigo meu dentro de campo, a cada jogo, a cada momento, a cada vídeo que o Náutico posta dele, parece que eu me sinto cada vez mais próximo, mais magnetizado por ele. Que efeito é esse que Jean Carlos vem fazendo, pô? Quem não assistiu ainda, vou ver se eu consigo até deixar aqui na descrição do vídeo. O Náutico fez um edit, né, com algumas imagens de Jean Carlos, desde da sua ultrapassagem, alguns momentos, alguns golaços, alguns só, né, porque ele tem tantos golaços por Náutico. Botou uma música, parece mágica, parece não, é mágico, é Jean mágico. Que alegria, velho. Eu tenho pra mim que assistir Messi dentro de campo não deve ser muito diferente disso aí, não. A atuação de Jean Carlos no jogo de ontem foi algo assim, eh, foi extra classe, foi algo diferente, foi algo mágico e graças a Deus eu estava lá presente. A reestreia dele nos Aflitos, a reestreia dele nos Aflitos, e não poderia ter sido de uma forma tão bela e tão teve o drama, teve a dificuldade, mas tão Náutico, tá? O Náutico é isso aí, o Náutico é pra quem ama. Vamos iniciar o vídeo aqui também, sem mais delongas. Deixa eu só respirar um pouquinho que esse casaco faz calor, velho. Tô até com o ventilador aqui, tá um frio danado. O ventilador tá vindo friozinho, mas o casaco também esquenta muito. Eu tinha decidido, né, ontem o jogo acabou muito tarde, e aí eu, pô, fiquei pensando, será que eu estico um pouquinho mais, tento fazer o pós-jogo lá no calor do momento, e normalmente eu tô percebendo que é o melhor, né, você vem com os sentimentos, as sensações ali, as emoções, a flor da pele, e consegue até transmitir melhor no vídeo. Um vídeo no dia depois, você já tá um pouco mais tranquilo, a torcida também já tá um pouco mais aliviada, um pouco respirando mais, mas eu tinha algumas obrigações, acabei não conseguindo na noite de ontem, na madrugada de ontem, tô gravando na quinta-feira aí, já tá disponível para você, então me ajuda aí também, pra divulgar esse vídeo. 4.113 guerreiros dentro de campo. Falar primeiramente, antes de entrar no jogo, falar desses guerreiros alvirrubros que mais uma vez estavam lá também com esse sentimento de acreditar, de querer empurrar o Náutico pra gente sair desse buraco que a gente estava se metendo, e acredito que a gente tá conseguindo sair desse buraco, e foi uma noite muito legal para todos esses mais de 4.000 guerreiros, todo mundo merecia ali essa vitória, ela veio, e foi muito feliz estar lá, viver todas essas sensações, esses sentimentos. Eu acho que vendo até nos melhores momentos, o replay lá do gol de pênalti de Jean Carlos, pô, muita gente com as mãos levantadas para os céus, né, pedindo seja lá o que for, pedindo bênçãos, pedindo, emanando energias positivas. Muita gente, tinha gente até ajoelhada na arquibancada, velho, tá? Tinha gente ajoelhada, realmente foi algo muito grande.
Eu acho que a gente não pode supervalorizar todos os momentos, mas a gente também tem que viver os momentos. A vida é feita das pequenas coisas, a vida é feita dos dias, dos jogos. Não são só os grandes jogos, as grandes decisões da nossa vida que vão dizer o que foi nossa vida, não. Nossa vida é todo dia. Todo dia pode acontecer algo de especial. E ontem aconteceu para essas pessoas que estavam lá acreditando, tá? Só parabenizar todos esses guerreiros. E fiz até uma brincadeira antes do jogo, foi tanta chuva antes do jogo que eu, pô, será que o Náutico não pode colocar todo mundo nas cadeiras, não? Pô, acho que dava ali, botava todo mundo, né? Se bem que as cadeiras, o teto nem bloqueia totalmente a chuva, né? Eu acho que é da metade pra cima só, também não ia comportar todo mundo. Mas deu tudo certo, a chuva até parou um pouquinho um pouquinho antes do jogo, ela parou, só que aí no segundo tempo voltou com tudo, e aí foi na chuva, foi da forma que foi, tá. Vamos lá falar do jogo, tá. Já dei meus recados iniciais, falei o que eu estava sentindo aqui. Esse aqui é um vídeo só de desabafo, acho, no final das contas, é só de alegria, de desfrutar. Eu quero só, se fosse possível, nem falar do jogo, queria só estar conversando com vocês aqui. Eu vou até estudar para fazer algumas lives, tá? Vou ver como é que eu posso configurar algumas coisas aqui, os meus equipamentos que eu tenho, pra gente fazer alguma live, porque nesse momento eu queria estar aqui, ó, com o chatzinho do lado, conversando com vocês, eu ficaria até umas horas, tá? Mas vamos lá também, tem coisas para falar do jogo, não foi um jogo só de os 3 pontos não. Esse jogo era 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 de 1000 pontos, valia 1000 pontos esse jogo, e só a vitória interessava, da forma que fosse, mas além da vitória que a gente conseguiu, vieram alguns pontos positivos que a gente pode levar para o decorrer do campeonato, para os próximos jogos. Houve mais evolução e muito por causa dele, tá. Vou falar de Jean Carlos ainda, né, calma, vai ter esse momento, mas foi principalmente adiantando também, foi muito por causa dele. O jogo iniciou, mesmo com o gramado meio ruim ali, o Náutico conseguia tocar as bolas, né, o Náutico com a postura mais semelhante àquela postura que o Náutico acostumou a gente esse ano, o Náutico de Hélio dos Anjos, né, mais com a posse de bola, tocando a bola de um lado para o outro, tentando criar um volume de jogadas lá na frente. Logo no início do jogo teve uma jogada pela direita com o Derrick, se eu não me engano foi Jean Carlos que lançou ele, tá? Jean Carlos lançava na direita, na esquerda, tudo passava por ele, mas se eu não me engano foi ele que lançou para Derrick, que fez uma jogadaça por ali pela esquerda, já no início do jogo, fez um cruzamento, não saiu tão bom, mas foi um cruzamento que levou certo perigo. E aí isso ia ser uma tônica dessa atuação de Derrick, que já ele encontrou a posição dele. Ele encontrou a posição dele, muita disposição, ganhando muitas jogadas. Ali na esquerda teve outros momentos também que ele conseguiu ganhar a jogada, conseguiu efetuar o cruzamento, tá? Foi uma boa partida de Derrick, que quem diria, quem ajeitar com o Eric, né? Que gostaria eu de ajeitar com o Eric, mas Derrick fez uma boa partida ali pela esquerda na ponta, e logo no início teve essa jogada, teve uma jogada do Londrina que foi a única assim no primeiro tempo, basicamente do Londrina. Não sei se estava impedido, eu não entendi muito bem essa jogada. Eu sei que o jogador do nossa linha alta, como sempre, né, vai correr esse risco. O jogador do Londrina saiu cara a cara com o Muriel e ele chutou. A bola foi fraca, saiu meio pela lateral. E não sei se marcou impedimento, não sei se foi tiro de meta. Eu sei que não saiu gol ali, foi um susto danado no início. Mas aí, tirando isso, do início ao fim do primeiro tempo, foi mando e desmando do Clube Náutico Capibaribe. A gente mandou no jogo e mandou sempre passando por ele, tá, sempre passando por ele. Era cobrando falta, era cobrando escanteio, era pifando um aqui, pifando o outro ali, correndo de um lado para o outro, aquele motorzinho, né, o Jean Carlos tinha essa característica 4, 5 anos atrás, quando ele tinha 30, 29 anos, no auge talvez físico da sua carreira, era conhecido como motorzinho, ele não parava aí, e aí 4 anos mais velho, já tem 34 anos esse jovem senhor, ele não para de correr mesmo com o gramado carregado, um gramado pesado, ele ia para um lado, ia para o outro, impressionante, impressionante assim a disposição física e aí impressionante a qualidade técnica que ele tem, pô. Ele é muito diferente, ele é muito diferente. Ele tenta muito e erra muito, mas as coisas que ele acerta, a gente olha assim, nenhum jogador do Náutico nunca acertaria esse passe, nunca acertaria essa condução de bola e essa inversão de jogo. Talvez até pouquíssimos jogadores da Série B.
Jean Carlos, pelo que ele jogou contra o CRB, pelo que ele jogou ontem contra o Londrina, ele já vem despontando aí para ser um dos melhores da Série B até aqui. Eu obviamente, 2 jogos não dá para ser um dos melhores da Série B, mas assim, em nível técnico hoje, se a gente falar de nível técnico, não tem quase ninguém para bater de frente com o Jean Carlos na Série B não, tá? É uma contratação que eleva demais o nosso patamar, eleva demais. Se a gente estava, como alguns diziam, como clube rebaixado, hoje a gente tá no mínimo no patamar acima, que é brigando para não cair. Se a gente era um clube que estava brigando para não cair, a gente tá no patamar acima, que é meio de tabela. E o Náutico hoje até se encontra no meio de tabela, 12ª posição. Atlético e Cuiabá, né, se eu não me engano, as equipes que estão logo abaixo do Náutico ainda vão jogar, então pode ser que a gente caia para 13º, 14º, mas hoje, pelo menos a gente consegue ali entre meio de tabela e um pouquinho acima da zona, né? Já é um alívio, já é um respiro, pô. Já é algo que a gente não estava almejando alguns dias atrás, tá? Alguns dias atrás. Então foi um primeiro tempo assim que magistral de Jean Carlos. A todo momento, todos os jogadores do Náutico procuravam ele porque tudo passava por ele. É muito difícil alguma jogada do Náutico não sair dos pés dele, seja numa finalização, seja acho que nem teve muita finalização, ele realmente estava no papel mais de armador da equipe, né? Então, seja numa assistência, numa pré-assistência, né? Ele distribuindo o jogo, armando a jogada um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais na frente, ele também aparecia em tudo que é canto do campo. O primeiro tempo de Jean Carlos foi uma loucura. E aí tiveram até 2 lances, um no início do segundo tempo, mas tiveram 2 lances, os 2 já para o segundo tempo, que exemplificaram demais a atuação de todos os outros jogadores do time como um todo durante o jogo inteiro. Que foi o quê? Arnaldo, com 2 minutos de jogo no segundo tempo, ele dá um passe procurando Jean Carlos. A bola ficou um pouco longa, Jean Carlos até se esticou, não conseguiu chegar na bola, e aí acabou sendo enfiada, o campo molhado, a bola correu um pouco mais. Não foi uma daquelas poças que agarrou a bola, né? Teve muito isso no jogo, né? Tinha poça que fazia a bola deslizar mais, tinha poça que agarrava a bola. Nesse lance, Giancarlo não alcançou, a bola correu mais, e de repente Luiz Felipe saiu pela direita ali, deu um chute perigosíssimo, o goleiro do Londrina fez uma boa defesa, mas Arnaldo, um passe procurando Jean Carlos, procurando o nosso Lionel Messi, impressionante, da comparação para mim assim, é perfeita, dá para fazer exatamente essa comparação. O outro lance no segundo tempo, já quando o Arnaldo tinha saído e Reginaldo estava em campo, ele toca para Jean Carlos volta para ele ali no meio de campo, numa saída de bola do Náutico, tava meio marcado, quando o Jean volta a bola para Reginaldo, já chegou um marcador nele, e aí Reginaldo, ele volta a bola para Jean Carlos estava totalmente marcado, perde a bola, mas é isso, os jogadores na ânsia de encontrar ele. Ele é a referência técnica da equipe. Ele, fora de campo, se mostrou um líder, e dentro de campo, que é tão importante quanto, ou mais ainda, ele exerce essa liderança jogando bola, e jogando bola pra caramba, velho, jogando uma barbaridade de bola, tá? É um prazer inenarrável, uma honra estar presente na arquibancada e presenciar com meus próprios olhos esse futebol de Jean Carlos, tá? Você pode achar que eu tô exagerando aqui, mas eu tô falando o que eu tô sentindo, e se você não tá assim, você tá errado, pô. Você tá errado, tem que viver um momento. Qual a última vez que a gente viu um jogador desse nível? Nem Vinícius, quando chegou pra Série C, tá? Vamos falar de Série C aqui. Vinícius era um jogador acima de Série C, ele não conseguia ser tão acima como o Jean Carlos está sendo nesses 2 jogos. O que Jean Carlos tá mudando aí de patamar, equipe, de atuação, de nível, é totalmente diferente do que a gente viu nos últimos anos. Então, por isso esse choque também, tá? Além de ser um jogador que é identificado com o clube, que já deixou títulos aqui, que já fez tanta coisa boa aqui, e a gente, vendo ele mais velho, a gente talvez não esperasse essa qualidade toda, essa intensidade toda, e a gente tá se deparando com isso. Jean Carlos, que inclusive, eu tava olhando aqui, ele jogou os jogos da Série A esse ano, né, pela Chapecoense. Então isso também já explica muito, é um jogador de Série A jogando a Série B, tá? E é um jogador de Série A de qualidade, né, porque tem jogador de Série A, de meio de fundo de elenco ali, que fisicamente até pode vir acima pra Série B, mas tecnicamente tão acima como o Jean Carlos tá, não, é difícil ter, tá? É difícil.
Então foi mais ou menos isso a tônica aí do primeiro tempo, e aí a gente vai para o gol do Náutico, né, nos 4 minutos ali, um pouquinho, não sei se foi 3 minutos, teve uma bola parada do Náutico, uma falta, Jean bate, a bola rebate ali, sobra para Igor Fernandes na esquerda, e ele domina e chuta. Ele dá um chute na direita do goleiro, né, esse chute eu fico meio irritado com ele, porque tem que tentar sempre chutar na diagonal, né? Tem que sempre chutar meio que pro meio da área, você dá uma bomba, se o goleiro aceitar é gol, se a bola passar um pouco, alguém pode desviar para dentro, o próprio goleiro pode espalmar a bola para dentro da área, mas enfim, Igor Fernandes, a gente sabe que não é muito a dele lá na frente, tá? Ele até que se apresentou em alguns momentos mais na frente desse jogo, vou falar também nas atuações individuais dos jogadores, mas então não é muito a dele, ele acabou dando um chute ali perigoso, mas o que? Oriundo de uma falta, uma bola parada batida por Jean Carlos, tá? O jogo era esse, a bola rolando é com ele, a bola parada é também com ele. E que diferença de bola parada, né? No escanteio, nas faltas também, mas nos escanteios, pô. O Jean Carlos, assim, comparando com o Dodô, que era nosso cobrador anteriormente, é outro nível, pô, outro nível. Se Jean Carlos bate um escanteio na cabeça de um zagueiro, bate um escanteio em que o goleiro tira, mesmo assim é perigoso o lance, gera perigo, gera uma disputa ali na área em que o marcador não consegue tirar a bola completamente, a bola permanece viva de alguma forma, e isso quando ele não bota a bola na cabeça de algum jogador do Náutico e gera também algum lance perigoso ali. E isso porque ele chegou agora, tá se acertando ainda. Com o tempo, essa bola parada, esse escanteio do Náutico vai gerar muito mais perigo. Os zagueiros, nossos homens altos vão se ajustar ali. Isso aí precisa do trabalho da comissão técnica, né, para treinar essa bola parada, mas naturalmente vai se ajustar. E aí, em outra bola parada, alguns minutos depois desse lance de Igor Fernandes, o de Igor Fernandes foi pela direita, um pouco no meio, esse agora foi na esquerda e ele cruzou, meteu a bola na cabeça de Cauã Maranhão. Faz, Cauã. Ele já tinha feito a mesma coisa contra o CRB, deu a bola ali para Cauã fazer um gol, que era até mais difícil, contra o CRB foi até uma cabeçada mais difícil do que essa contra o Londrina, e Cauã meteu para dentro do gol do mesmo jeito que meteu essa, tá? A importância da gente ter outro jogador despontando aí, né? É, se a tônica do primeiro tempo, acho que principalmente do primeiro tempo, foi de que Jean Carlos é diferente, mas sozinho não dá. Tem que botar umas pecinhas ali, tem que trazer uns bonequinhos para jogar junto com ele. Tem que Vinícius recuperar aí, mas não só ele, tem que vir mais gente. Borazzi tem que dar certo, tem que vir mais contratação, talvez um centroavante. Se botar mais peças, vai dar certo aí com o Jean Carlos, tá? O primeiro tempo foi isso. A conclusão que todo mundo chegou era essa. Mas talvez já tenha chegado uma dessas peças para ajudar, que foi Cauã Maranhão. Contra o CRB ele fez e agora meteu lá para dentro. Centroavante que sabe fazer gol de cabeça é outro nível. É outro nível. É bonito de ver. Primeiro gol de cabeça é bonito de ver, mas fala um pouco sobre o jogador, a qualidade do jogador, pô. Ele tem noção, para você fazer gol de cabeça, você tem que ter noção do espaço, de onde a bola tá vindo, onde você está, de onde o gol tá. Muitas vezes você faz um gol de cabeça sem nem olhar para a barra. Então, é muita noção de espaço, de posicionamento. E aí, Calma Maranhão tá apresentando tudo isso, além dessas qualidades, desses dois gols que ele fez em 2 jogos, né, de cabeça. Nesse jogo contra o Londrina, ele já ganhou alguns pivôs. A gente, em determinado momento do jogo, estava lançando muito a bola lá de trás, né? O campo, da forma que estava, tinha que fazer isso mesmo. Tava lançando a bola lá de trás e Cauã Maranhão, juntamente com o Derek também, mas Cauã Maranhão ganhando alguns pivôs ali. Teve um pivô no segundo tempo que ele ganhou de peito. E aí, não lembro se foi Jean Carlos ou não que pegou a bola, mas ele ganhou de peito. Então, é um jogador que aos poucos também vai se entrosando com a equipe e vai ajudando cada vez mais. Para mim, se ele tiver só ajudando com gols, pra mim tá bom demais. Pra todo mundo, na verdade, né? Tá um centroavante e tá ajudando com o gol. Quer que ajude mais o quê? Mas para além disso, Cauã Maranhão começa a apresentar outras qualidades. Começa a apresentar eh, qualidades, características que podem ajudar em outras fases do jogo, né? Se a bola não estiver chegando tanto, ele pode conseguir segurar a bola e trazer o time para jogar para o ataque, né? Toda a disposição, não tem que falar também da disposição, da raça, da vontade de Cauã Maranhão. Se ele tá agarrando com todas as forças essa oportunidade que ele tá tendo com o Náutico, mais uma oportunidade, né? Na verdade, na minha análise, é a primeira, porque teve outro momento que Cauã Maranhão
teve alguns minutos também. Ele estava tendo uma oportunidade, entre aspas, no Náutico. E ele estava até aproveitando, ele estava indo bem. Tanto que se você for analisar os números de Caio Maranhão no Náutico são muito bons. Ele tem muitos gols, não vou ter o número agora exato, mas são bons os números dele. Mas por algum motivo que ninguém sabe qual é, um jogador que vinha no crescimento, obviamente no momento lá ele não estava pronto e até hoje talvez não esteja, mas ele vinha no crescimento, o jogador que vem no crescimento numa confiança grande, alta, você não pode tirar, e tiraram lá atrás. Tiraram o Caio Maranhão sem justificativa nenhuma e cortaram a fase dele ali no Náutico. Mas o tempo, né? O tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola e Cauã Maranhão volta a ter uma oportunidade no Náutico, volta vindo de uma Série D em que ele foi para farmar aura, para farmar confiança e volta no melhor momento possível, né? Um momento que a gente estava precisando e apresentando tudo aquilo que ele estava desempenhando num clube pequeno, né? Com todo respeito ao Piauí, numa divisão abaixo, mas ele volta apresentando isso aí no Náutico. Veio gol, jogou gol, é isso, tá? Então, muito bom ter Cauã Maranhão também, muito bom ter alguém para ser a flecha no arco de Jean Carlos, né? Porque, mais uma vez, sozinho, o que a gente tava vendo naquele primeiro tempo ali, porra, todos maravilhados com o Jean Carlos, mas sozinho, talvez ele não vá fazer tanta coisa não, mas tem Cauã Maranhão e tem algumas outras peças que talvez estejam voltando e tem que chegar mais peças, de toda forma, tem que chegar mais peças para potencializar ainda mais a mágica do nosso camisa, uma camisa 20, né? Jean não é nosso camisa 10, Dudu ainda tem a 10, mas do nosso camisa 20 aí. Então ele precisa ter essa continuidade aí, Cauã Maranhão, precisa ter mais minutagem, tá? Ele saiu no segundo tempo, foi nos 75, não foi? Nos 75 minutos. Então fez quase o jogo inteiro, ele saiu porque tava com cãibra também, muito desgastante o jogo para todo mundo, né? Então ele precisa continuar titular contra o Criciúma, mas vamos embora, vamos ganhando confiança, dando confiança para ele e ganhando entrosamento, tá? Então a gente veio para o segundo tempo em que o Londrina no intervalo fez 3 alterações, e aí eu não sei se foi a própria postura do Londrina que acabou empurrando o Náutico mais para trás no segundo tempo, se o Náutico naturalmente recuou, se Jean Carlos cansou, sentiu ali um pouco o jogo. No final do primeiro tempo ele já apresentou sinais de desgaste, né? Ele tá voltando agora ainda, tem que lembrar isso. E correu muito durante o primeiro tempo inteiro, então no final do primeiro tempo eu vi ele apresentando sinais de desgaste ali, e aí pro segundo tempo tem um descanso e ele poderia voltar inteiro, então não sei se também se é isso, eu sei que teve um domínio territorial do Londrina durante todo o início do segundo tempo, né? Foi um segundo tempo que já começou dessa forma, o Náutico sem a bola, então tava um jogo meio estranho, mesmo com o Náutico tendo esse chute perigoso de Luiz Felipe ali aos 2 minutos, que eu já falei desse lance, mas foi um lance esporádico também do Náutico, tá? Só que aí era um domínio territorial que o Londrina também não criava nada. Ficou ali, era um jogo 1-0 apenas, um jogo que o Londrina tendo a bola e um pouquinho mais próximo da nossa área se tornava mais perigoso, mas lance clara mesmo, o Londrina não estava tendo, e aí aos 22 minutos a gente era para ter botado números finais na partida, né? Foi o 2-0 ali, numa jogadaça. Numa jogadaça. O Náutico rouba a bola sobra ali para o Enderson, já na intermediária ofensiva. Jean Carlos estava um pouco à frente dele na direita. E aí, destacar o passe que o Enderson dá à frente, mas era um passe que para um Enderson é normal, um jogador da qualidade do Enderson, ainda mais olhando Jean Carlos ali, fazendo infiltração, ele vai dar a bola de certeza, mas destacar principalmente a movimentação de Jean Carlos. Quando ele percebe que a bola vai sobrar para o Wenderson, a bola nem tinha chegado ainda sob o domínio de Wenderson, ele já começa a atacar o espaço vazio ali na lateral. É o lance que vai gerar o nosso pênalti. Então a inteligência dele, ele não fica esperando a bola chegar nele, tá? Se fazer até uma comparação aqui, eu não quero comparar um com o outro não, mas se fosse Dodô, por exemplo, era muito provável que Dodô ficasse parado só esperando a bola, chegar no pé dele e aí talvez ele ia tomar alguma atitude para enfiar alguém e tal, mas Giancarlo não, ele viu que tinha espaço e ele tá naquela posição, é ele mesmo que vai, e ele vai. Tá? Ele atacou o espaço, o Enderson deu a bola e aí ele dá uma travadinha nela, puxa para a esquerda, dá um cruzamento assim, mais um, né? Mais um cruzamento na cabeça de Cauã Maranhão, velho. Na cabeça de Cauã Maranhão. Cauã Maranhão que teve outro lance no primeiro tempo, né? Não sei se foi Derek que efetuou o cruzamento.
Foi na cabeça dele, só que o zagueiro subiu bem, desviou. Então, mais uma bola de cabeça aí, Cauã Maranhão, especialista aí na cabeçada, é bonito de ver. Só que nessa em específico do pênalti, ele erra. Ele erra a cabeçada. Eu acho que ele pulou um pouco antes, ele não esperava que a bola ia descer tanto. Se ele ficasse talvez parado em pé, sem pular, ele chegaria totalmente inteiro na bola e guardaria ela lá dentro. Mas de qualquer forma, ele ainda conseguiu cabecear a bola, que foi no cantinho meio fraca, bateu na trave, voltou, e aí voltou pro domínio do zagueiro ali do Londrina, que ele demorou meio segundo, ele hesitou um pouquinho só para ver onde é que ia tirar a bola. Foi o suficiente para nosso jogador, nosso atleta Derek, colocar um pezinho ali na frente. E aí, pênalti claro. Pênalti claro. Eu queria até entender qual foi a demora. Eu acho que foi traçar a linha, não foi o juiz, tava do outro lado do campo, não vi direito, mas se eu não me engano, o juiz estava fazendo a linha, né, traçando a linha do VAR, e eu acho que vendo até nos melhores momentos foi realmente um lance ajustado, mas não estava impedido, e pênalti claro, e assim, destacar também a dedicação, a atenção, o foco no lance que Derek tava. Cauã cabeceou a bola e Derek já foi correndo atrás dela. A todo momento a bola bateu na trave, voltou, então mudou de trajetória, mas Derek foi lá correndo atrás da bola e conseguiu ganhar na frente do zagueiro. Tá? Mais um exemplo de que Derek fez um grande jogo para os parâmetros dele, de Derek, né? Assim, talvez até o melhor jogo de Derek no Náutico, tá? Tem um jogo que ele fez o gol, né? Um gol único dele, então é um jogo obviamente a se destacar dele, mas assim, jogando fora de posição, na ponta esquerda ali, muitos momentos ele puxava mais pro meio para se juntar com o Maranhão sim, mas mais pela ponta, muito boa partida de Derek. E Jean Carlos até destaca isso numa entrevista. O Náutico também posta algumas palavras de Jean Carlos no pós-jogo ali fora de campo. Jean exaltando a grande partida de Derek, né? Ele fala jogadores criticados fizeram boas partidas. Ele só cita Derek porque foi realmente o maior exemplo disso. Gostei muito, gostei muito. Encontramos a posição de Derek. Não é o ideal, né? Não é o que a gente quer. Vinícius tem que voltar, tem que chegar Borazzi aí, tomara que o Borazzi dê certo e talvez mais outro ponta, recuperar Vitor Andrade de alguma forma, mas foi uma partida de muita dedicação, muita vontade, muita correria de Derek. E esse gol, o pênalti marcado, foi muito por conta dele, porque ele não desistiu do lance, foi até o final e conseguiu esse pênalti. E aí a mágica voltou a voltar nos aflitos, né? E voltou em forma de chuva também. Ele faz chover, ele faz fazer tudo, pô. É impressionante como o tempo tava parado ali, tava nublado e tal, mas tava sem chover. E aí foi marcado o pênalti, ele pegou na bola, daqui a pouco, um toró que Deus deu assim, que, meu amigo, que chuva foi aquela? E aí foi o lance, né, que eu já falei pra vocês, que porra, tava todo mundo naquele sentimento assim, porra, Jean, vamos fazer. Rolou catimba do Londrina, rolou a demora pro VAR tá traçando e todo mundo, porra, vai logo, vai logo. Mas não adianta, pode acontecer tudo isso, pô. A certeza é que ele vai meter a bola lá dentro do gol. Se é pênalti, se é momento decisivo, é com o Jean Carlos. Finalmente a gente tem um jogador para bater no peito e chamar a responsa, né? Não tem Vinícius, não tem Dodô. Não tô querendo também jogar hate em ninguém, não. Não tô querendo falar mal de ninguém não, mas assim, é outro nível de jogador. É outro nível de jogador. Se tiver pênalti agora, a gente não vai desperdiçar mais. Não tô falando que ele vai acertar todos não, mas se for no momento decisivo, na hora H, ele faz, tá? Então, aquela chuva ali também trouxe um ar de drama para o pênalti, mas a gente já sabia que ele ia fazer, só que a gente não sabia que o drama tava vindo mesmo com tudo, porque sempre o Náutico tem que dar uma emoçãozinha a mais, né? Não pode ser fácil não, pô. Não pode ser uma vitória por 2-0 tranquila, como o Náutico até merecia, pelo que o Náutico jogou, merecia uma vitória dessa tranquila. Mas aí não, veio o drama, veio o golzinho que a gente leva, mais um gol de bola parada, tá? Mais um gol de bola parada, uma bola ali no primeiro pau. Para mim, assim, foi falha de Luiz Cláudio, que ele já estava em campo ali, Luiz Cláudio. Ele estava meio que marcando o espaço, né? Ele não estava marcando nenhum jogador específico do Londrina, estava marcando o espaço, faltou ele atacar a bola. A atenção, parece que ele estava meio desligado na bola. Pô, bola parada, escanteio, tem que ficar ligado na bola e atacar a bola, pô. O Luiz Cláudio não chegou nela, Igor Fernandes também não conseguiu
acompanhar ele sim tava marcando individualmente o jogador, e aí passou por um, passou por outro, a bola molhada e tudo mais, passou por Muriel. Eu não considero nem falha de Muriel não, tá? Se tiver uma mínima falha ali de Muriel no gol, é realmente mínima, ele é o menor dos culpados. Aquela bola não pode passar da nossa marcação. Lembrou o jogo contra foi o jogo do CRB? Esse último foi do Avaí? Foi do Avaí, não foi? Que foi Júnior Todinho que tirou mal a bola passou exatamente no primeiro pau, pô, entre todo mundo, e aí foi morrer, bate e rebate ali, morreu lá dentro. O Náutico tem que acertar essas bolas paradas. Se a gente falou aqui das bolas paradas ofensivas, que já melhoraram imediatamente, mudando o cobrador, né, com o Jean Carlos batendo, e tende a melhorar com esse treinamento aí, as bolas paradas defensivas tem que melhorar de toda forma. Seja a atenção do jogador, seja posicionamento, de alguma forma tem que melhorar ali essas bolas paradas, tá? E aí o jogo bateu o centro, e aí de alguma forma o Náutico perde a bola, porra, parecido com o CRB também, né? De alguma forma o Náutico perde a bola, a diferença contra o CRB já tava com a bola, e aí tem um lançamento da direita, a bola vai chegar na esquerda, o jogador sozinho do Londrina. Meu Deus do céu, se a gente leva aquele gol ali, ia ser um castigo danado. Castigo assim, né? Não pode falhar na marcação como falhou. Mais um lance, uma falta de atenção, como foi o gol do CRB, né? O segundo gol do CRB. O jogador aparecendo sozinho dentro da área. E aí, Muriel salvou. Que defesa de Muriel a lá de Bu Martins, né? Se a gente tá em comparações aí, estou comparando muito com Messi, com Argentina. Nada a favor, nada contra a Argentina, não, pessoal. É só que tá vindo na minha memória. A defesa de Muriel lembrou demais de Bu Martins. Que é isso, velho. Que defesa com os pés ali. Muriel salvou o jogo, né? Se a gente tava com Jean Carlos como o grande nome da partida, e realmente foi, Muriel começou a surgir ali como também nosso salvador na partida. Graças a ele, a gente saiu com esses 3 pontos. Que defesa de Muriel, que defesa com os pés. Foi sensacional. Depois teve outro lance também, que ele defendeu uma bola que veio também da direita e acabou passando ali rasteira na área. O jogador finalizou, ele caiu, a bola esbarrou, bateu no peito dele e saiu, tá? Mais uma defesa dele. Nessa bola, nessa jogada específica, eu até anotei aqui para trazer para vocês. Entrou em cena mais um jogador que vem decepcionando muito, né? Vitor Andrade. Ele merecidamente pegou o banco no jogo de ontem, e aí ele entra da mesma forma que vem jogando nos últimos jogos. Ele entra com uma displicência assim enorme, perdendo bolas fáceis, sabe? Ele tentando dribles lá na frente que, porra, que não levam a canto nenhum, e ele perde a bola facilmente, e aí gera um lance perigoso para o adversário. E só que nesse lance que tem a defesa de Muriel, ele caindo na direita, tinham 2 jogadores do Londrina atacando na esquerda do Náutico. A gente tinha Igor Fernandes, tinha Vitor Andrade por ali. Vitor Andrade, no gramado da forma que tava, ele não pode ir com tudo, dando o bote pra cima do jogador do Londrina, não. Ele foi com tudo ali, o jogador do Londrina só botou pro lado e Vitor Andrade não conseguiu parar. Foi todo estabanado, e aí o jogador do Londrina ficou com o cruzamento livre e conseguiu dar a bola da melhor forma possível e quase originou o gol de empate aí do Londrina. Então, assim, mais uma atuação, poucos minutos jogados de Vitor Andrade, tava merecendo esse banco, merecendo esses poucos minutos, mas nos que jogou não foi muito bem, não. Infelizmente a gente não tem pontas no elenco, tá faltando ponta, tem que regularizar Boraz logo e torcer para que ele seja uma solução, mas mesmo com Boraz sendo solução, Vitor Andrade vai ser utilizado. Talvez tenha que ser utilizado em jogos aí até como titular, ou reserva mesmo, vindo do banco, como foi em vários jogos, né? Naquele início ele estava vindo muito bem, mudando os jogos no alto vindo do banco, mas agora sendo titular, vindo do banco, ele não tá conseguindo ajudar de forma alguma, tá atrapalhando. Mas vai ter que recuperar ele, tem que dar um jeito aí é trabalho da comissão técnica, é trabalho de Hélio recuperar esse jogador de alguma forma, tá? E a gente foi para os minutos finais, para os acréscimos da partida, os intermináveis acréscimos. 9 minutos, se foi muito ou pouco, eu tava torcendo que fosse menos, né? Mas teve a gigante paralisação ali do VAR, muitas substituições, muitas paralisações, teve gol, tudo mais. Enfim, do estádio não consegui avaliar se foi justo ou não, mas pô, os acréscimos rolaram, e eu me virei para um amigo meu, perguntei, e aí, faltam 4 ainda. Meu Deus do céu, o que é isso? Só que
o Náutico simplesmente tomou a iniciativa, tomou a atitude que a gente sempre pede para uma equipe que está vencendo o jogo no final do jogo. Acabou o jogo, acabou. O Náutico começou a levar a bola para a lateral ofensiva ali, para a linha de fundo, ganhou uns minutinhos ali, uma postura muito boa da equipe, tá muito ligada a todo momento, às vezes até subindo demais o time, mas é a característica da equipe também. Se você recuar muito, vai chamar o Londrina, né? Então, tem que elogiar sim essa postura final nos minutos finais do Náutico e conseguiu levar da melhor forma. Não tinha como evitar o drama, mas fim do jogo finalizado, a vitória veio e consigo respirar, tá? Eu tô respirando aqui porque eu tô lembrando as sensações de ontem. Tô lembrando as sensações de ontem. Vamos passar aqui, os vídeos já tá muito longo, mas é muita coisa para falar, então vamos para as atuações, tá? Análise das atuações aqui. Eu acho que no geral a equipe fez um bom jogo individualmente, os jogadores se dedicaram muito, se doaram muito. Foi um jogo difícil, rapaziada. Foi um jogo nas condições que foram, assim, muito complicadas. Lá dentro do campo, olhando o gramado, eu tinha noção, obviamente, que o gramado estava ruim, principalmente na reta final de jogo, após aquela chuvarada toda. Mas quando eu fui ver os melhores momentos em casa, pela Globo, meu irmão, parece que tá jogando ali em meio a uma várzea, que aquilo é uma várzea mesmo, cheio de lamaçais e tudo mais. A impressão é mais assustadora vendo pela Globo. Então, por isso também que eu acho que cheguei em casa, alguns comentários da galera, né, que deve ter assistido na Globo em casa, pô, que gramado é esse e tudo mais. Assim, vou falar do gramado, deixa eu falar logo do gramado, né? Tô falando aqui do gramado, tem umas anotações aqui. O gramado do Náutico é como o Muriel, tá? Tem jogo que ele tá bom, tem jogo que ele tá ruim, mas é o que a gente tem. É o que a gente tem. Acho que nesse jogo não podia se esperar muito mais coisa do gramado não, choveu demais durante toda a quarta-feira. Choveu demais durante toda a quarta-feira, então, ainda mais durante o jogo ali, no segundo tempo, também chovendo muito, a bola rolou, principalmente no primeiro tempo, segundo tempo rolando também da forma que deu, não foi de forma alguma aquela situação que a gente vê, de poças e mais poças, o jogador vai chutar a bola, aí a bola fica e vai água pra cima, não chegou aquela situação toda não, dava pra ter jogo e pronto, assim, infelizmente é esse. Esse gramado que a gente tem só vai mudar quando a gente tiver dinheiro. A gente não tem dinheiro para pagar salário, então o gramado é esse, é torcer para que não chova dessa forma nos próximos jogos, né? Não tem muito o que fazer não. E só um parênteses aqui também, falei de Globo, né? Porra, eu tenho que reclamar aqui desses melhores momentos da Globo, pô. Isso aí já é uma coisa que eu já observei já há muito tempo, e eu sei que outras pessoas também reclamam. Eles cortam muitos lances importantes para a construção da história da partida. Tá? Eles colocam demasiados replays, são muitos replays da mesma jogada, quando talvez desse para tirar um, dois, três replays ali de uma mesma jogada, e acrescenta um lance. Tudo bem, pode ser um lance que não tenha gerado muito perigo de gol, mas foi um lance que foi importante para a construção da história da partida. Eu citei logo no início daqui do vídeo a jogada de Derek, logo no início ali pela esquerda, e teve a jogada do Londrina também, que não tem nos melhores momentos. O jogador do Londrina saiu cara a cara com o Muriel. Ah, mas estava impedido, mas de qualquer forma também ajuda a construir ali a história da partida, né? É um lance que, impedido ou não, demonstra como é a linha alta do Náutico, né? Então, assim, esses melhores momentos do Náutico são o melhor momento do Náutico, o melhor momento da Globo, são horríveis, assim, a edição deles não gosto. Tem canais que botam também aí já até demais. Bota lance que, porra, que não tem nem perto de ter perigo de gol, não tem nada. Eu acho que da Cazé TV, por exemplo, são melhores momentos interessantes, da TNT Esportes, né? Quando tem Champions League, mas aí também é uma quantidade e qualidade de imagem que os outros campeonatos não têm, né? Mas enfim, só para deixar também, tem que reclamar aqui. Esse vídeo aqui é para falar de coisa boa, mas eu tenho que deixar alguma reclamaçãozinha, né? Tem que cornetar alguma coisa aqui, tá? Então, falar do gramado, vamos para as atuações, finalmente. Arnaldo, pô, foi um jogo em que um pouco abaixo, né? Se a gente comparar contra o CRB, ele entrou muito melhor, mas aí também ele entrou melhor comparando com o Matheus Ribeiro, que estava errando tudo contra o CRB. Agora ele
Errou 2 cruzamentos no primeiro tempo ali quando ele chegou, ele se desfez lá atrás de uma bola, não teve tanta assertividade, mas assim, Arnaldo correu muito, pô, ele correu muito ali na direita, tanto que ele foi o primeiro jogador a sair, saiu aos 56 para entrar Reginaldo, porque nossa direita tava meio incertas as coisas ali, a gente jogou sem um ponta direito. Jean Carlos caía um pouco na direita em alguns momentos, mas como ele caía em todos caía na esquerda, caía no meio, em todos os setores do campo. Mas, tirando isso, era Luiz Felipe ali, às vezes fazendo um pouquinho de ponta, às vezes um meia-direita, às vezes até Samuel também chegou um pouco ali na direita. É um setor que a gente precisa corrigir para os próximos jogos, e aí Arnaldo ficou incumbido ali de fazer algo, e ele tinha essa liberdade, né? Porque tinha um volante para cobrir a saída dele, mas ele, ainda mais com o Gramado da forma que estava, ficou um pouco sacrificado. Então não vou julgar muito a atuação de Arnaldo, não. Foi uma atuação boa, ele se dedicou muito, correu muito. E aí Reginaldo, ele não entrou muito bem, não. Ele entrou já errando uns 2, 3 passes ali, meio desligado, sabe? A Reginaldo achei um pouco abaixo. Não vou também julgar muito. Eu acho que no decorrer da partida ele se ajustou ali, melhorou um pouco. Só uma dessas bolas, né? Só um detalhe, uma dessas bolas que ele errou foi a que eu falei de Giancarlo, né? O time tá todo momento procurando ele, até demais, pô, até demais. Pô, tem jogador livre ali, bora tocar, e aí, mas não, o Giancarlo está aqui, eu vou passar pra ele. O time tem que procurar Lionel Messi, não tem muito jeito não, pô. Nossa zaga, né? Léo Índio e Gustavo Henrique, eu achei atuações seguras, tá? Achei atuações seguras, principalmente de Léo Índio. Ele, por ser um jogador mais móvel, ele se encaixa muito mais nessa linha alta, né? Nesse esquema de jogo de Hélio. E aí, com o tempo, o entrosamento pegando, eu acho que ele vai se firmando mais. Ele tem um pouco da questão da altura dele, que não é muito elevada, não. Mas, assim, ele tava ligado no jogo, tirou bola de cabeça também, cruzada na área, sabe? Acho que foi uma boa partida de Léo Índio. Acredito eu que dessa vez não vai ter muita gente criticando ele não, né? Porque no último jogo contra o CRB, muita gente criticou, eu não vi razão para todas essas críticas, e nesse jogo já foi um jogo com que ele teve uma atuação um pouco mais segura, uma atuação melhor, assim como o Gustavo Henrique também, que teve, de certa forma, uma atuação segura. Achei ele um pouquinho inseguro, um pouco em algumas saídas de bola no primeiro tempo. Ele segurou demais a bola ali em um campo que já apresentava sinais de que não era um campo para você segurar muita bola, não, para dar uns cortezinhos curtos. Teve uma bola ali que ele se complicou, até perdeu o primeiro tempo. Então, pô, Gustavo Henrique, faz o simples, tá? Faz o simples, não precisa segurar essa bola, não, mas foi um jogador também que teve uma atuação boa, na minha visão. Igor Fernandes falhou ali no gol, né? Falhou na marcação do gol, tá? Mas também não vou pesar muito, teve uma atuação ok. Ele conseguiu se apresentar mais no ataque, né? Em alguns momentos ele conseguiu sair mais pro jogo, e isso também é mais um indício do esquema que volta a funcionar de Hélio dos Anjos, né? Esse esquema do Náutico em que existe a direita, existe a esquerda, a infiltração, né, dos jogadores. E Igor Fernandes, independente se ele é um lateral mais defensivo ou ofensivo, ele vai precisar, porque basicamente é o único lateral que a gente tem. Eu vou fazendo o vídeo analisando o nosso elenco. Vou aproveitar, acho que esse período sem jogo que a gente vai ter depois do Criciúma. É, Ele vai ter que apresentar alguma coisa no ataque também, alguma coisa ofensivamente, porque se ficar só na defesa, vai dificultar a nossa criação pela esquerda. A gente não pode ficar só em um lado ou outro, tá? Mas mais um indício aí que aos poucos talvez o esquema venha funcionando mais nesse jogo contra o Londrina, mesmo com todas as dificuldades e as circunstâncias aí da partida. O Náutico como um todo apresentou um pouco mais de qualidade, um pouco mais do Náutico que a gente está acostumado a ver, né? E aí vamos para a trinca de volantes. Samuel, eu achei ele um pouco mais apagado dos três, tá? Eu acho que defensivamente ele se doou muito, ele corre muito, ocupa muito espaço, e às vezes por isso ele acaba passando mais desapercebido, mas ele precisa pegar o ritmo de jogo e a confiança, né? Ele é um jogador que tem suas limitações técnicas, e sem o ritmo de jogo, sem a confiança, ele inevitavelmente vai ficar um pouco abaixo. Mas isso aí não tô assim, não é algo, tem que tirar Samuel da equipe, não. Para mim, tem que dar mais minutos para Samuel. Tem que dar mais minutos para ele conseguir essa confiança, para pegar esse ritmo de jogo, e aí sim ele vai conseguir desempenhar mais. A gente lembra muito bem no Pernambucano, antes da final, era ele o titular ali no meio de campo, né? E vinha apresentando um bom futebol, forte fisicamente, ganhando muitas bolas. Ele meio que mandava ali no meio de campo defensivamente, né? Com a marcação muito forte.
Mas para ele recuperar isso, ele tem que ter sequência de jogo, tá? E aí ele até em alguns momentos tava jogando juntamente ali com o Luiz Felipe, um pouco avançado ali pela direita, ele chegava também para ajudar, ou seja, Luiz Felipe ou Arnaldo que tava por ali, e aí não é muita dele não. Ele ficava um pouco meio sem saber o que fazer com a bola, então também dá esse desconto. Achei dos três um pouco abaixo, mas uma atuação ok também de Samuel. Luiz Felipe também aí sim, mais fora de posição, um meia direito ali, às vezes um ponta, né? É, ressaltar mais uma vez essa incerteza que a gente teve no lado direito. A gente precisa corrigir esse lado direito. Eu entendo também que Hélio conseguiu da forma que foi corrigir para esse jogo, né? Ele não optou por não dobrar a lateral com Arnaldo e Reginaldo, porque realmente não funcionou no outro jogo. Então, foi uma saída boa de Hélio, tá? Foi uma saída, tem que elogiar Hélio por isso, e que funcionou, de certa forma funcionou. Só não pode ser essa saída para os próximos jogos. Contra o Criciúma vai ter que ser essa saída? Talvez, não sei. Se Borazzi for regularizado, aí já talvez não. Mas, de qualquer forma, é uma opção que a gente pode ter em algum determinado momento de jogo, seja contra o Criciúma ou mais na frente. E o Enderson foi o Enderson, né? Bem como sempre, muita disposição, muita vontade de o Enderson, e o gramado prejudicou demais. O gramado prejudicou demais o jogo dele. O Enderson é um jogador que gosta de conduzir a bola, né? Tem a qualidade para isso, e esse jogo não era um jogo para ele, mas ele consegue se adaptar muito bem e conseguiu ajudar ali, participou da jogada do segundo gol. O Enderson é um Enderson cada vez mais que esse time, quanto mais esse time se organizar, chegarem peças de qualidade, a gente vai ver Jean Carlos mais potencializado, mas o Enderson também, tá? Então é muito bom a gente ter ele. Só fazer um comparativo, né, do jogo, né, o estilo de jogo. O jogo de um Enderson ali, que é com a bola mais no chão, seria um jogo também de Dodô com a bola mais no chão. E aí, assim, sorte ou azar, talvez esse não fosse um jogo para Dodô e aí ele não ficou à disposição, né? Vamos tomara que Dodô fique à disposição para o próximo. O gramado lá em Criciúma é um gramado pô, filé. Teve um jogo, o Criciúma vai jogar 2 jogos. Ah, não, não. O jogo do Criciúma foi na rodada antepassada em casa, aí ele jogou agora essa rodada fora e volta a jogar em casa. Esse jogo que ele fez em casa, o Brasil inteiro elogiou a qualidade de transmissão da ESPN e elogiou o gramado lá do Heriberto Rios. Então, vai ser um gramado bom e que tomara que a gente tenha Dodô, o Enderson aí também já vai ficar num cenário melhor para ele desempenhar melhor. E aí o pessoal que veio do banco, né? Luiz Cláudio entrou ali aos 75, entrou no lugar de Cauã Maranhão, ele ocupou o espaço, assim, achei apagado, sabe? Ele teve o erro, para mim foi erro dele também ali no gol, não foi a maior responsabilidade dele não, mas tem que tirar aquela bola, ele tava ali próximo, tem que tirar, atacar a bola de alguma forma, tá? Ele brigou muito, mas um gramado também que já era horrível naquelas, 75 minutos, o gramado dali pra frente também já tava horrível, não vamos crucificar também ninguém não. Aqui não, teve alguém ruim que eu falei, se teve, desconsidere aí, porque aqui esse vídeo aqui é pra falar de coisa boa. E vamos embora que o vídeo tá muito longo. Só pra finalizar, Auremi e Wanderson entraram na última leva ali aos 89 minutos. Auremi no lugar de Jean Carlos. Jean Carlos tinha que sair a todo custo, né? Jean Carlos, na verdade, Auremi entrou no lugar de Samuel, mais ou menos, né? E Wanderson entrou no lugar de Jean Carlos. Mas Jean Carlos tinha que sair a todo custo. Auremi eu achei ele meio atrapalhado. Assim, não vou dar o desconto do gramado, mas sem ritmo de jogo, meio atrapalhado com a bola, sabe? Não gostei muito. Foram poucos minutos de Auremi, mas eu não gostei muito dele, não. Mas também tá ok, aí vai passar, porque todo mundo tá passando de ano nesse jogo. E Wanderson, aqui eu vou ter que elogiar, dar o braço a torcer pra Wanderson. Nunca critiquei, né? Nunca critiquei. O prazo de validade dessa minha fala a partir de agora é de 24 horas, tá, rapaziada? Ou até o jogo do Criciúma, depois disso esqueçam. Mas o jogo que Wanderson fez foi muito bom. Foram poucos minutos jogados, mas ele entrou muito ligado no jogo, muito ligado. Ele tem dois cortes fundamentais. Foi um que veio um lançamento assim, na entrada da área, a bola meio que já tava passando, ele estica a perna e consegue tocar na bola, e aí já veio outro companheiro do Náutico, pegou a bola e já foi tirar, muito ligado no jogo. Num lance que tem o bate e rebate ali na área, ele trava a bola assim, ia ser gol e ele dá um carrinho, trava a bola, dá até pra escutar. Se você assistir os melhores momentos com fone de ouvido, você escuta a bola travando ali, que foi Wanderson que chegou de última hora e conseguiu travar e evitar que a gente levasse o gol, tá? Ele pintou até no ataque, Wanderson.
Ele chegou ali na grande área, na entrada da grande área ofensiva, deu um chute, tá. Então, assim, ele correu ali, no terceiro zagueiro que ele jogou talvez um líbero ali, né, um primeiro volante, então pintou até na área, mas entrou muito ligado e quando ele entra, normalmente a gente toma gol, né, então quando eu vi ele entrando eu já não gostei, já fiquei meio apreensivo, mas ontem foi diferente, tá. Ontem foi diferente, e aí até isso Jean Carlos muda, né, até isso, nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, a mágica acontece. Brincadeiras à parte, mérito de Hélio dos Anjos, tá, tem que dar um mérito a Hélio por essa entrada, por essas mexidas aí que funcionaram. A gente sofreu o que dava pra sofrer, tá? A gente, eu acho que não sofreu tanto, teve quase que a gente levava gol, quase levava gol, mas aí é momento de falta de atenção, o time desliga, às vezes tem que corrigir isso também, Hélio tem que corrigir isso, a comissão técnica, mas deu tudo certo. E aí, assim, falando de Hélio também, teve a entrevista coletiva pós-jogo aí de Hélio, tiveram algumas falas problemáticas dele. Eu não parei para escutar ainda. Hoje é quinta-feira, eu ainda não parei para escutar essa entrevista. Tá rolando uma polêmica aí, parece com o Clauber, né, do Timbucast. Eu teve outra fala de Hélio, se eu não me engano, que foi meio problemática também. Assim, eu não quis escutar, tá? Eu já tinha tomado a decisão. Quando eu vi as primeiras notícias sobre essa entrevista, eu não, vou fazer esse vídeo aqui só para falar de coisas boas, falar de coisas positivas, deixar uma mensagem positiva no ar aí pra gente. E vou analisar, vou ver essa coletiva de Hélio, quem sabe eu faço um vídeo só separando essas falas dele e até juntando, né, com o que a gente pode ter daqui pra frente pro jogo do Criciúma, projetando mais pra frente pro campeonato. Porque hoje, rapaziada, finalizando aqui o vídeo, só Jean basta, tá? Só Jean basta. Eu te amo, Jean. Eu te amo, Jean. Caramba, como eu te amo e eu tinha me esquecido disso. Muito obrigado por tudo e mais um pouco, né? Porque você precisa, na verdade, nos entregar mais ainda, né? Já nos entregou tanto, mas você tá com vontade, tá com determinação aí pra entregar ainda mais e vamos por mais, tá? Deixa o like, vídeo mais longo aqui, mas foi necessário. Acho que abordei todos os pontos que eu gostaria. O que não ficou aqui abordado, vou fazer outros vídeos aí. Se inscreve no canal, rapaziada. Vamos nessa. É um novo momento. Vamos vivendo aos poucos, pô. Sem muito extremismo aqui, sem terra arrasada, sem uma euforia tão grande também. Eu tô eufórico aqui porque não tem como não ficar eufórico, né? Mas eu tô eufórico com essa partida, com esse placar. Mas aí, o próximo jogo talvez seja tromba pra cima da gente. Então, vamos jogo a jogo, vamos dia a dia, vamos se ajudando, se construindo, se fortalecendo e acreditando no Náutico. Tem que acreditar no Náutico, tá? É isso, esse é meu recado. Valeu, fui.